Ficou fácil, hoje eu ajudei, hein? Gênesis capítulo 11. Amém? Gênesis capítulo 11, versículo 1, diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um povo, um só povo, e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Amém? Feche os seus olhos. Quero convidar você a fazer a sua oração, falando com o Senhor. Deus, fala comigo nessa noite. Se o Senhor tiver que trazer uma mensagem, traga ao meu coração. Eu abro o meu coração para o Senhor, para que o Senhor faça do seu jeito. Em nome de Jesus, Pai, nós nos diminuímos nessa noite e pedimos, Espírito Santo, fica à vontade nessa noite aqui em cada um de nós, para ministrar o nosso coração, para trazer clareza, para trazer entendimento. E, ó Deus, como nós vamos aplicar a Tua palavra no nosso dia a dia, na nossa vida, porque nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz e obedecer, e sermos amigos do Senhor. Então, em nome de Jesus, fica à vontade aqui, essa é a nossa oração. Amém. Aqui, no início do capítulo 11, nós começamos a ver sobre a torre, a construção da torre de Babel. Você provavelmente já ouviu falar, sobre essa mensagem, sobre essa história, e é muito interessante porque cada vez que a gente ouve, Deus traz um ensino para nós, Deus traz um entendimento, porque esse povo, logo depois que, se você voltar aí no capítulo 8, no capítulo 9, vai falar ali sobre o dilúvio, sobre quando Deus limpou toda a terra de toda a corrupção que havia no coração do homem. E aí, diante de Noé, Deus faz uma aliança de construir uma nação novamente, através dele. E novamente, o que acontece? O povo se corrompe, O povo começa a construir novamente, com o coração corrompido, as suas obras, E logo depois que Deus fez essa aliança, vem esse capítulo aqui da Torre de Babel. E muito interessante que era um povo que tinha uma só linguagem, tinha um só propósito. Isso é muito top, gente. Pensa uma cidade, uma igreja, uma família que todo mundo caminha junto, com a mesma direção. Ninguém querendo passar por cima do outro, ninguém querendo atropelar ninguém, mas todo mundo num espírito de unidade. Olha que poderoso isso. E Deus olha para aquele povo e fala: esse povo, ele está fazendo uma coisa grandiosa, daqui a pouco ninguém vai conseguir deter esse povo. Eles decidiram construir uma cidade, uma torre, uma cidade com uma torre que tocaria os céus. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que alguns historiadores falam, que logo depois do dilúvio, a intenção deles era de se proteger de talvez um futuro dilúvio, mas isso, a Bíblia não relata claramente isso, mas
imagine você fazendo uma construção da sua casa, capaz de enfrentar até mesmo um dilúvio, capaz de enfrentar as tempestades. Então, ou seja, você está construindo uma torre, você está construindo uma cidade forte, né? Algo que vai, as crises não vão abalar, as coisas não vão impedir, né, aquela cidade, não vão destruir aquela cidade. Então, a intenção daquele povo, construir uma torre, né, construir uma cidade, né, que vai deixar o nome deles marcado para sempre, né, que vai deixar aquela cidade assim, nossa, todo mundo vai querer ser como aquela cidade. Todo mundo vai querer, vai se espelhar nela, né? E todo mundo vai querer ter essa mesma visão. Só que, por causa de alguns fatos, né, de alguns fatores, da motivação do coração desses homens, Deus precisou descer para falar, olha, a motivação está errada. O intuito é muito top, é muito poderoso, mas a motivação está errada. Então, nós precisamos olhar qual é a motivação dos nossos projetos. Qual é a motivação do seu trabalho? Você levanta de segunda a sexta, de segunda a sábado, alguns até domingo, né? Levanta e vai trabalhar e tem um propósito de vida. Uns vão estudar, mas qual que é o seu propósito com esse seu trabalho? O que você quer almejar? Né? E está muito na moda agora, porque você pode, né? Você vai assistir no Instagram, você vai assistir um curso e a mensagem é: você pode, você deve, você precisa fazer, você precisa passar por cima de tudo, de todos, né? Você precisa deixar o seu nome marcado, você precisa fazer, né? Você precisa deixar algo. É muito interessante que nós estamos sendo levados a isso, né? A essa mentalidade. Então, eu quero trazer para você aqui o que é a Babel, né? E depois nós vamos falar o que é a Betel. A Babel representa uma torre de autonomia humana. Nós estamos sendo levados para isso, né? De não depender de ninguém, muitas vezes. A esposa não depende do marido, porque ela tem o seu próprio trabalho, ela não precisa dar satisfação a ninguém. Os filhos, eles não precisam dar satisfação a ninguém. O esposo, o marido, né, ele sai e não tem hora para voltar. É a sua torre. A autonomia humana, ele não precisa dar satisfação para ninguém, né? A torre representa muitas vezes o domínio do seu próprio destino, né? Porque eu tenho um sonho, e gente, eu não estou falando que você não deva sonhar, né? Mas submeta os seus sonhos ao Senhor. Porque muitas vezes a gente tem sonhos e a gente quer fazer do nosso jeito. Sonhos financeiros, sonho da família. Eu quero casar, porque se Jesus voltar antes de eu casar, não sei não, viu? A pessoa fica louca, né? E a primeira pessoa que olha, que chegou, olha, já fica vigiando os visitantes que estão chegando. Né? Olha, chegou uma menina bonita ali, rapaz, ó. E o cara já quer investir, né? Vamos dizer assim. Mas o cara está desesperado, ou a moça está desesperada, porque o tempo está passando e ela está ficando para a titia. Mas ela então quer fazer do jeito dela, né? Aí ela não busca orar mais, ela não busca pesquisar mais, né? Como é que é a vida do caboclo, do sujeito, como é que ele trata as pessoas. E ela não se preocupa mais com mais nada, ela só quer casar. Só quer satisfazer o desejo dela. Então ela faz seu próprio destino, né? Nos relacionamentos, na vida ministerial, na vida espiritual, ela faz do seu jeito, lá na escola, lá no trabalho, ela faz do jeito dela. A Torre de Babel representa uma linguagem, né? Uma só linguagem. E o mundo, ele está tentando implantar essa linguagem em nós. Uma linguagem que você pode vir para Deus do jeito que você está. Né? Esses dias nós estávamos com os adolescentes conversando, né? E eles falaram assim: pastor, o que você me diz da Bíblia inclusiva? Né? E aí, você já parou para pensar? Porque a Bíblia inclusiva, você vem do jeito que você está, sim, mas não precisa de mudança, porque Deus me ama, Jesus me ama do jeito que eu sou. Né? Jesus me ama e pronto, acabou. Só que a Bíblia, gente, ela traz mudança para a vida daquele que decidiu viver. Mas a mentalidade do mundo, né, de Babel, é essa: olha, uma só linguagem, todos têm que me aceitar do jeito que eu sou, não precisa de mudança, eu sou assim, pronto, acabou. Vou morrer assim.
Então, a Torre de Babel, né, a torre, ela representa essa linguagem. Outra coisa que essa torre representa, uma construção de uma cidade, né, pessoas que usam a sua tecnologia, os seus projetos sociais, né, elas trabalham em unidade para cuidar uns dos outros, mas sem confiar no poder de Deus, sem colocar a vida financeira na presença de Deus, sem confiar no agir de Deus na vida dela, porque ela confia nos projetos dela. Ela confia que se ela investir agora, cadê os investidores aí, ó? Investe lá na bolsa. Não, esse investimento aqui vai me dar 1% ao mês, 2%, 3%, você vai ver. Esse investimento aqui que eu vou fazer isso, isso e aquilo, e aí depois ninguém vai me suportar, né? Porque o cara, ele tem a mentalidade empreendedora, né? Ele é um investidor. Isso não está errado. Só que se você começa a confiar nessas coisas, você está aderindo à mentalidade de Babel. Porque você confia na sua conta no banco, né? Você confia no dinheirinho no fim do mês, no seu trabalho, você confia nisso. O pastor falou aqui, ó, você confia no dinheiro. E aí você retém, você faz do seu jeito, né? Então, Babel representa isso. Babel representa o desejo de deixar o meu nome. Eu preciso deixar minha marca. Eu preciso deixar minha marca nessa geração. E a gente vai, olha para os discípulos de Jesus e fala, que marca que eles deixaram? Porque eles falavam assim, ó, se for para morrer, que eu morra de cabeça para baixo, né? Para que o nome de Jesus não seja apagado, que o dele continue, e o meu aqui, ó, o meu acabou, meu nome não interessa, né? Meu nome não interessa. Então, a Torre de Babel representa isso, eu quero deixar uma marca, eu quero fazer isso, as pessoas vão lembrar de mim. Né? As pessoas vão lembrar de mim porque eu fiz isso, construí aquilo, e eu construí um império, e é assim que eu vivi. Então eu quero deixar meu nome. Eu estava estudando isso, e o significado de Babel. Babel vem do verbo balal, né, do hebraico, e significa confundir, misturar, mesclar. E essa palavra balal, né, Babel, ela forma também, é a origem da palavra Babilônia. E o que é a Babilônia? A Babilônia é aquela cidade que tem a ambição de destronar Deus. É onde Deus perde o trono e eu sou o centro, né? Então Babilônia é aquela terra onde é a minha propriedade. Só que é uma terra de confusão, confusão de identidade, confusão de destino, confusão de propósito. Por isso que a gente vê tantos jovens, né, adolescentes, né, e até velhos mesmo, pessoa que já passou um pouquinho dessa fase assim de adolescente, igual eu e os meninos aqui, né? Então já passou dessa fase, mas a pessoa ainda não sabe o destino dela. Não sabe para que ela veio, não sabe em que ele vai fazer, o que ele vai fazer. Por que eu estou aqui, Deus? Está naquela crise. Você me criou para sofrer. Você me deu vida para sofrer, é? Por que eu nasci? É que a pessoa fica naquela crise, porque ela está em Babilônia, talvez envolvida com o pecado, com essa mentalidade de eu tenho que fazer alguma coisa, e ver todo mundo pressionando, e essa autonomia, sem dependência de Deus, dependendo da sua própria força, da força do seu braço, mas sem um destino eterno, sem uma identidade em Deus. Então no Velho Testamento, Betel, Babilônia, né? No Novo Testamento, a cidade de Babilônia, a cidade que tem a ambição de destronar a Deus. Uma só linguagem, uma só mentalidade, um só propósito. Babilônia é o lugar onde vai destruir a sua identidade em Deus. Agora, logo depois que vai falando de Babel, se você pular aqui para o capítulo 12, abra sua Bíblia aí. Continue com a sua Bíblia aberta, a gente vai caminhar mais um pouquinho. Logo depois de falar da Torre de Babel, onde Deus espalhou aquele povo, onde Deus lançou várias línguas, né, para confundir, para trazer confusão e espalhar aquele projeto, né, tirar, perder, derrotar aquele projeto. Deus vai e começa a história do chamado de Abrão. Olha o versículo 7 e 8, capítulo 12, versículo 7 e 8. Fala assim: o Senhor apareceu a Abrão
e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão então construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido naquele lugar. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, logo depois desse cenário da humanidade, né, onde Deus dispersou o povo, Deus traz um chamado para um homem, para sair da sua parentela, do meio do seu povo. E Deus falou: olha, eu tenho um destino para você. Amém? Deus está falando: eu tenho um destino para você. Ele quer tirar o seu povo, Ele quer tirar o seu povo dessa mentalidade de Babel, essa mentalidade de Babilônia. E Ele faz esse chamado para Abraão ser um veículo da bênção de Deus. O versículo 2 e 3 fala assim: ó, farei de você, Abraão, um grande povo, eu te abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Olha só. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Só que você não vê Abraão falando assim: eu preciso deixar minha marca, eu preciso deixar o meu nome. Porque quem que vai fazer o nome dele ser lembrado é Deus. Aí ele levanta um altar de adoração naquele lugar onde Deus fala com ele. E aí Deus fala com você na igreja, Deus fala com você na célula, Deus fala com você no seu devocional, e você continua ainda batendo cabeça, querendo fazer do seu jeito. E Deus falando: ó, faz assim, assim, assado. Aí você fala: não, eu preciso começar a fazer desse jeito, porque lá no Instagram, no curso que eu comprei, né, na faculdade que eu fui, eu aprendi que é assim, assim, assado. E Deus fala: ó, é de outro jeito, vem cá que eu vou te mostrar como é que é. Né? Vou te mostrar o caminho certo, né? O caminho que eu tenho para você. Porque às vezes o caminho que Deus tem para mim não é o que Deus tem para você. É um caminho diferente. Então você precisa estar disposto, né, e sensível à voz de Deus, para você ouvir Deus falar: olha, esse vai ser o seu caminho aqui, ó, seguindo dessa e dessa maneira. E as pessoas seriam abençoadas por causa de Abraão. Um convite para sair das fontes normais de identidade pessoal, da segurança pessoal dele, do meio da família, né, daquilo que ele aprendeu muitas vezes, para viver na dependência de Deus. Para viver na dependência, numa mentalidade que aquele povo não sabia, não conhecia. Mas Deus queria ensinar para Abraão. E ensinar para nós através de Abraão. E aí, Abraão levantou um altar, né, de adoração. E aí você vai conhecer a história também. Lá na frente ele teve Isaac, né, a promessa dele. Depois Isaac teve 2 filhos, né, Jacó e Esaú, né. Abra sua Bíblia agora em Gênesis 28, versículo 10 e 19. Deus fez uma promessa para Abraão e começou a cumprir ali. Deu um filho, depois veio os netos, né? Mas os netos ainda, talvez, precisavam aprender a mesma mentalidade, né, de Abraão, para aprender a confiar em Deus. E olha aqui, versículo 19, Gênesis 28, do 10 ao 19, perdão, 10 a 19. Jacó partiu de Berseba e saiu para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e se deitou. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus. Então, olha só, não é mais uma torre, é uma escada, né? A escada apoiava os céus, o topo nos céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado deles estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac. Darei a você os descendentes da terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste e para o norte. Agora venha para o versículo 16. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar.
não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Naquele lugar, Jacó teve um encontro com Deus. E Deus começou a falar o mesmo destino que ele tinha falado para Abrão, repetindo ali na vida dos pais. De Abrão, na vida de Isaac e agora na vida de Jacó. Deus querendo mostrar para Jacó, olha, o seu destino é esse. Cumprir um propósito de formar uma nação. E ali naquele lugar ele teve um encontro com Deus. E ele não sabia que Deus estava naquele lugar. E aí ele vai e levanta também um altar de adoração naquele lugar. Olha aqui o versículo 19. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna e derramou óleo naquele lugar. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamava Luz. Então, Jacó ergueu ali uma coluna e começou um processo de reconstrução interna da sua identidade em Deus. Jacó, que era conhecido como enganador, Jacó, que era conhecido como uma pessoa que passava a perna em todo mundo, e aí ele entrou num processo ali de reconstrução interna com Labão, depois teve que fazer um concerto com o seu irmão, porque havia roubado a bênção do irmão. E através daquele lugar, né, conhecido como Betel, onde o seu pai lá antigamente tinha levantado um altar de adoração, que era Abrão, Jacó do mesmo jeito encontrou a Deus naquele mesmo lugar e levantou um altar de adoração. Gênesis 35, abra sua Bíblia aí, depois de todo o seu processo, de concerto com o seu irmão e também de se acertar lá com Labão, e depois de lutar com o anjo, Jacó retornou aonde? Em Betel. O retorno de Jacó a Betel. Gênesis 35, Deus disse a Jacó, suba a Betel, estabeleça-se lá, faça um altar a Deus, que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão. Versículo 6. Jacó e todos os que estavam com eles chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar, construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, casa de Deus. Casa de Deus. Então olha só, Deus ele dá um destino para nós, quando nós levantamos um altar de adoração. Deus restaura a sua identidade, Deus restaura o seu propósito, Deus te dá um destino, né, e um destino eterno. Agora vejamos a diferença entre a Torre de Babel e a Torre de Betel, né, o altar de Betel. A Torre de Babel é um projeto da terra para o céu. É onde você quer construir o seu nome, a sua história, a sua empresa, a sua família. Você quer fazer os seus projetos. É da terra para o céu. Agora em Betel, quando você entrega a sua família para Deus, a sua casa, olha, é um projeto do céu para a terra. É um projeto que, se você ouviu Deus primeiro. Então, nosso pastor, o Emerson, ele ouviu Deus, você vai construir uma escola, que vai se tornar uma universidade, que vai fazer diferença na vida das pessoas, e nós estamos entrando nessa mesma visão. Então, por causa de um altar de adoração. O pastor não ouviu à toa, não ouviu assim do nada, não foi um desejo à toa, foi quando estava buscando a Deus, Deus fala com ele. Então, um altar de adoração, ele revela um projeto do céu para a terra. Em Babel, a Torre de Babel, ela representa um projeto que não permanece. Quando Deus viu aquele projeto, Deus fez o quê? Da Torre de Babel, confundiu a língua do povo. Esse projeto não pode permanecer. Esse projeto não vai avançar. Isso precisa parar. Qual é o projeto de Babel que precisa parar na sua vida? Qual é o projeto que você está levantando que é de Babel? Agora, qual é o projeto que veio de Betel para a sua vida? Esse projeto permanece. Esse projeto, ele é eterno. Esse projeto, ele vai perpetuar. Esse projeto é a sua família, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua vida ministerial. Um projeto eterno. A Torre de Babel é forte, mas não subsiste com o tempo.
Mas o altar de Betel, ele é forte e suporta o tempo, as provações, as crises, ela subsiste com o tempo. Amém? Então o que nós estamos plantando, o que nós estamos semeando, que veio de Betel, que veio de um altar de Betel, ele vai perpetuar, vai marcar gerações. A Torre de Babel, ela representa a Babilônia, uma cultura da terra. Mas o altar de Betel representa uma casa de Deus, uma cultura do céu. A cultura do céu na sua casa, onde o marido respeita a esposa, onde a esposa é submissa ao marido, onde os filhos amam e têm os pais como autoridade, onde a família funciona em unidade. É a cultura do céu, onde um exerce misericórdia com o outro, onde um serve o outro. Como está a sua casa? Está com a cultura da terra ou está com a cultura do céu? Quais são os projetos que você dá mais prioridade? Quando o seu pastor, quando o seu líder de célula chama, olha, nós vamos fazer isso, isso e aquilo. Você vira a cara, você vira o rosto, você fala, não faria desse jeito. Quando você olha e fala assim, mas eu já tenho uma reunião marcada para esse dia. Eu já tenho uma viagem marcada para esse dia. Como é que eu vou fazer? Porque esse é meu, é algo que é um projeto meu, eu não posso desmarcar. Então, é um projeto seu ou é um projeto eterno? É um projeto de Deus. O que eu preciso fazer então para viver em Betel e não em Babel? Eu preciso primeiramente ser recebido por Deus para passar por uma transformação em minha identidade. Deixa Deus transformar a sua identidade, né? Te dá uma identidade de filho, né, para você saber a sua posição, o seu lugar. Deus restaurar a sua confiança nele e não nos seus projetos, na força do seu braço, no seu trabalho, né, no que você escolheu fazer. Comece a confiar em Deus. Deixa Deus transformar o seu lugar de segurança. Deixa Deus transformar a sua linguagem. Uma linguagem que é bíblica, o seu propósito, né? Uma linguagem que vem da revelação de Deus. Deixa Deus transformar a sua vida. O que eu preciso para viver em Betel? Construir algo eterno. Comece a pedir a Deus para sondar as motivações do seu coração. Por que você está em esse ou naquele projeto? Por que você está trabalhando nisso ou naquilo? Por que você está fazendo com todas as suas forças algo? Será que é uma direção de Deus ou é porque você quer deixar o seu nome? Comece a construir algo eterno. Comece a viver a cultura do céu, de servir, de humildade, de compaixão, de intimidade com Deus, de buscar a presença de Deus, de buscar intimidade com Jesus, para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar com você. Comece a ouvir Ele. Comece a viver essa cultura, né, a parar para ouvir as pessoas. Desliga o celular um pouquinho, né? Já fomos tão confrontados com isso, né? Desliga o celular, né? Pare para ouvir quem está na sua frente, os seus filhos. Na mesa de jantar, pare para ouvir a sua esposa. Pare para construir algo eterno, né? Pare para construir algo que vai perpetuar, que vai marcar a vida dos seus filhos. Pare para construir a vida dos seus filhos. Em Betel, você precisa levantar um altar continuamente a Deus. Jacó levantou um altar. Abraão levantou um altar. Jacó, por diversas vezes, né? Deus falava, olha, agora vai lá em Betel. Você está precisando voltar para Betel? Você está precisando voltar para aquele quartinho de oração que você montou uma vez e hoje ele está tão esquecido? Onde você chamava de quarto de guerra, onde você colocava ali as suas orações diante de Deus, suas petições, seus desejos, aquilo que você sonhava, você colocava diante de Deus ali naquele quarto de oração. E hoje você parou de fazer isso? Eu quero convidar você a voltar a levantar um altar de adoração ao Senhor, onde você pode ouvir a direção de Deus, ser restaurado na sua identidade, porque Deus não te criou para estar em Babilônia. Amém? Deus não te criou para a mentalidade de Babilônia. Deus te criou para uma cultura do céu. O resultado de uma vida na Babilônia é o inferno. Agora, o resultado de uma vida
na cultura dos céus, é uma eternidade ao lado de Jesus. Quero convidar você a ficar de pé. Quero chamar aqui o pessoal do louvor. Vamos adorar o Senhor com aquela canção, Vinho Novo. E eu quero que você feche os seus olhos aqui. Fala com Deus, onde você precisa restaurar, o que você precisa restaurar? Será que a torre que está sendo levantada é a torre de Babel? Ou você está construindo diariamente o altar em Betel? Feche os seus olhos, quero convidar toda a igreja, feche os seus olhos. Faça uma avaliação de si mesmo. Você está trabalhando mais para um projeto pessoal, para o seu projeto pessoal. Deus está te pedindo tanto algo. Deus talvez está te pedindo tempo. Deus talvez está te pedindo para você entregar as finanças na presença dEle. Deus talvez está te pedindo uma oferta de algo que custa tanto. E você está retendo. Porque você fala assim, Deus, não, eu lutei tanto para construir isso, para conseguir esse sonho. Ou você está diariamente construindo um altar de adoração ao Senhor. Feche os seus olhos. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção. Se você quiser vir aqui na frente, restaurar o seu altar, restaurar o altar da sua casa, restaurar o altar da sua vida devocional, restaurar o altar dos seus projetos e colocar diante de Deus e falar, Deus, eu quero comer mais de Ti, eu quero ouvir os Teus projetos para a minha vida, eu preciso entregar minha vida ao Senhor. Saia do seu lugar, venha aqui para frente, entregue a sua vida ao Senhor. Restaure o altar nessa noite. Contemplar no Espírito, desfrutar no Espírito, coma e beba da presença. Essa é a sua noite de restaurar os projetos do céu para a sua casa. Projetos eternos, projetos que permanecem, filhos que não se perdem, filhos que não vão ser roubados pela mentalidade da Babilônia. Sua família vai permanecer de pé diante das provações, diante das crises. Restaure o altar nessa noite. Contemplar dos filhos, desfrutar dos filhos, o convite do noivo, apaixonado pela igreja. Sim, Deus. Contemplar no Espírito, desfrutar no Espírito, coma e beba da presença. Decida nessa noite começar a comer novamente, restaurar lá o quartinho de oração, o seu tempo devocional, a sua vida devocional, para você ouvir o que o Senhor preparou para você, o Senhor se revelar a você, os projetos, os sonhos de Deus do céu para a sua casa. Sim, Deus, nós queremos comer na tua mesa. Delicie na presença de Deus. Que esse lugar seja o seu lugar de prazer. Esse lugar seja o seu lugar de entrega, de segurança, de confiança. Sim, Deus. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que o mundo. Eu só quero tua presença. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que o mundo. Eu só quero
olhos fechados, ali naquele lugar onde Jacó encontrou com Deus, ele colocou uma coluna, dizendo: Deus, vou marcar esse lugar, que é Betel, erguendo o meu altar de adoração. A coluna, aquilo que simboliza a firmeza para uma casa. Sim, e nesse lugar, nessa coluna, ele derramou azeite. Esse azeite representa agora um derramado Espírito Santo sobre a sua vida. Um derramado Espírito Santo para você viver na dependência do Espírito. Em nome de Jesus, nós queremos o Espírito Santo sendo derramado nesse altar e em cada um de nós. Sim, se você puder levantar as suas mãos e consagrar a sua vida, deixa o azeite de Deus ser derramado sobre você. Deixa você ser marcado nessa noite pelo Espírito Santo, pelo vinho novo, pelo óleo fresco, em nome de Jesus. E me saciarei de pão e vinho novo, de pão e vinho novo. Em tua mesa sentarei e me saciarei de pão e vinho novo, de pão e vinho novo. Sim, Jesus, marca os teus filhos nessa noite. Altares estão sendo restaurados aqui, famílias sendo voltando para o Senhor nessa noite. Os nossos projetos, nossos sonhos, nossos desejos, colocamos diante do altar nessa noite. Que sejam alinhados com o propósito eterno, que sejam alinhados com a tua vontade. Tua presença vale mais. Oh Deus. E me saciarei de pão e vinho novo. Sim, Jesus. De pão e vinho novo. Derrama o óleo nessa noite, os propósitos do céu sobre nós. Vamos construir aquilo que permanece, aquilo que é eterno, aquilo que resiste. Uma igreja firme diante do Senhor. Uma igreja que vai suportar a provação, a perseguição. Sim, Deus. Uma igreja que está rendida aos teus pés. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Sim, Deus. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que nessa noite tomou uma decisão, Deus, de voltar a um altar de adoração, de voltar, ó Deus, para o quarto de oração, de voltar para uma vida consagrada ao Senhor, de buscar ouvir a tua voz para os propósitos que temos aqui na terra, para que o Senhor, ó Deus, desça com um propósito eterno sobre nós. Que nós, ó Deus, não venhamos a atrapalhar a ação do Teu Espírito aqui na terra, mas que sejamos, ó Deus, assim como Abraão, condutores da bênção para as pessoas, em nome de Jesus. Assim como Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, que representa uma nação, um povo escolhido, nós, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, como sacerdotes, como povo escolhido, como uma geração eleita, para viver o Teu propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Oh, aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Todos nós estamos em um projeto de edificação. Todos nós. A questão é: você está edificando Babel ou Betel? Todos nós. Babel é da terra para o céu. Betel é do céu para a terra. E não é a terra que vai tocar o céu. Às vezes você está com boa intenção no coração, não é a terra que vai tocar o céu. Quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, Ele disse: venha o teu reino. Não é a terra que vai lá. Primeiro não é isso. Primeiro é o céu que vem aqui. É Deus para com os homens. Então, você e eu, nós podemos sonhar muitas coisas,
Mas se for fora do projeto de Deus, fora do padrão de Deus, não passa de Babel. Não passa de Babel. Queria, você que não pegou o envelope dessa campanha que nós estamos, né? Quem percebeu que já está assim mais ou menos fresco aí, hein? Até a turma do lado de cá, né? Então, a gente está terminando, só tem 3 máquinas, tem 4 instaladas, né? Mas só 3, uma ela não funcionou bem, e faltam mais 4 máquinas para instalar aqui, desse lado, a gente crê, né? Ainda tem que fechar ali em cima, que está tudo aberto, o ar sai, então a gente crê que vai ficar um clima muito legal, viu, Rubens e Fernando? A turma do Sul sofre, né? Mas você que pegou, eu quero só orientar rapidamente como você vai fluir com o seu envelope. Primeiro você vai orar e perguntar para Deus como Ele quer que você faça parte. Deus não vai te pedir o que você não tem. E nós não vamos te prometer nada, né? Porque aqui não é um balcão de negócio. Nós não negociamos as bênçãos de Deus. Deus dá semente para quem semeia, isso aí é princípio natural, né? Lá na roça o cara planta para colher, e Deus falou que é assim. Então você vai colocar aqui nesse envelope, tem assim, valor total, você vai anotar o valor total, não precisa ser por extenso não, você só coloca lá, 50 mil reais, entendeu? Uhul! Nossa, já pensou? Você nessa fase, quem faz assim, eu recebo, cara, já pensou que coisa boa? Não é? Você nessa fase assim, pastor, 50 eu vou liberar aqui agora, está o Pix aí. Então, você coloca lá 50 e cada mês o que você enviar, você coloca em um quadradinho. Então, são 10 meses, eu vou enviar 5 por mês. Você coloca no quadradinho, coloca ali, a secretaria vai dar a entrada e vai voltar esse envelope da campanha lá para o coisa, você vai pegar ele lá, vai procurar o seu nome lá. Esse aqui você vai usar o tempo inteiro. O de dízimo e oferta é o branquinho, você usa uma vez só, ok? Célula, quinta e sexta-feira, eu queria que o pessoal da igreja te convidasse para uma célula, porque é tão gostoso, é tão, meu Deus, é um ambiente tão maravilhoso. Então eu queria que você não deixasse essa pessoa que você imagina que, né, você fica com medo da pessoa ser da igreja e você está convidando. Se ele é da igreja, não tem problema não, ele vai te avisar, tá bom? Mas convide, não deixe ninguém passar batido. Convide a pessoa para estar numa célula, porque é muito precioso esse ambiente de comunhão, né? Sorteio, está vendo essa bicicleta aqui, essa brasiliana, 64? Gente, ela era para ter sido sorteada dia 12, o sorteio dela é pela loteria da Caixa. Então, eu olhei, ninguém foi contemplado, nem no dia 12, nem no dia 19, nem no último. Porque também a gente não trabalhou bem ela. Queria que você trabalhasse, envie aí para os seus amigos, para eles nos ajudarem nessa campanha. É para ajudar no ar-condicionado. E alguém já ofertou uma televisão para a gente sortear daqui a pouco, entendeu? Então, vamos resolver esse negócio da bicicleta aí, que assim que ela for contemplada, a gente vai entrar na televisão. Eu quero que você veja esse vídeo rapidamente para a gente encerrar. Presta atenção nesse vídeo. Está fazendo com a gente. O que isso aqui está sendo causa de até destruição de famílias. Vocês sabem qual é a arma mais poderosa inventada pelos seres humanos? Não. Não é a bomba atômica. A arma mais poderosa inventada pelo ser humano é esta aqui. Chama-se celular. Ele é muito mais poderoso. Ele é muito mais destrutivo. Por quê?
Porque ele matou o telefone fixo. Ele matou a TV. Ele matou o computador. Ele matou o relógio. Ele matou a câmera fotográfica. Ele matou o rádio. Ele matou a lanterna. Ele matou o espelho. Ele matou o jornal. Matou as revistas. Matou os livros. Ele matou o videogame. Ele matou a carteira. Ele matou o calendário de mesa. Ele matou o cartão do banco. E o pior do que tudo é que ele matou também muitos casamentos. E junto, matou muitas famílias. E aos poucos, vai matar os nossos olhos, vai matar a nossa coluna cervical, vai matar a nossa saúde mental e vai acabar com a próxima geração. Se não vigiarmos, ele vai matar a nossa alma. Tá bom. Tirando-nos o direito de vida. Ok. Eu não sei quem colou de quem. Se ele colou de mim ou se eu colei dele, né? Nós falamos isso semana passada e alguém me mandou. E interessante, quando alguém me mandou essa mensagem do padre, eu entendi claramente como Deus continua nos chamando a atenção. Presta atenção aqui em mim. Eu queria te incentivar a colocar o celular de lado. A gente trabalha com o celular o dia inteiro. Mas no nome de Jesus, a hora que você entrar em casa, dê atenção para sua esposa. No nome de Jesus, dê atenção ao seu esposo. No nome de Jesus, coloque esse celular de lado. Dê atenção para os seus filhos. No nome de Jesus, não coma com esse aparelho à mesa. No nome de Jesus, não se torne escravo. Ele veio para nos abençoar. Isso aí é para abençoar, não é para amaldiçoar. Está virando fonte de maldição, de destruição familiar. Ah, mas o meu casamento. Eu atendi uma pessoa, o casamento acabou e ela não sabia. Acabou. Só que ela não sabia. Sabe? Porque o celular está minando. Aí não tem diálogo, não tem bate-papo, não tem olhos nos olhos. Então, não vai ser uma mensagem, vou ficar insistindo aqui um período, até que essa mensagem entre no nosso coração. Os seus filhos vão agradecer, e você, em algum momento da nossa caminhada, você vai agradecer também. Ok? Coloque a mão no seu coração. Rafa e a Kétia, eu mandei uma mensagem para o Rafa hoje, convidando ele, né? Ô Rafa, fala comigo aí. Aí ele mandou lá assim: o que o senhor manda? Eu falei: já que eu mando, eu estou te mandando vir no culto aí. Aí ele está aqui no culto com a esposa, né? Deus abençoe. Deus abençoe poderosamente. Coloca a mão no seu coração. Você, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós queremos que você cresça muito em Deus, que a sua família avance muito. Eu não sei o nome da sua dor, mas olha, prefira edificar Betel. Entre nos projetos de Deus e tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu coração. Eu declaro uma semana de paz sobre ti. Eu declaro sono suave, reparador. Eu declaro que a luz do celular não vai roubar o teu sono, porque pelo menos 1h30 antes você vai colocar ele de lado, para você receber o sono do céu, o descanso do céu. Vá na bênção do Pai, até terça, até quinta na célula. Deus te abençoe. Alguém vai te convidar a ir para uma célula. Aceite. Tem lanche lá fora, ó. Tá bom a altura, pode até abaixar um pouquinho. Muito bom.